um dos temas mais amplos, mais intensos e mais profundos, né? Então, a nossa relação com a nossa mãe. E aí, as pessoas que têm outras filosofias, terapias, talvez não compreendam aonde e como a mãe pode estar afetando a minha vida hoje, essa relação com a minha mãe. Então a live de hoje é exatamente para a gente conversar sobre isso. Então entra na live, faça a sua pergunta, coloque aí, marque um amigo, vai ter sorteio no final da live, quem vai me ajudar é o Jorge. E deixa eu só ver se minha conexão aqui tá boa, mas eu acho que tá sim, show. O Jorge vai me ajudar com o sorteio, lembrando que esse mês não vai ter grupo aberto, esse mês vai ter a imersão, dia 27 de julho, vai ser um dia todo com meditação, teoria, exercício, constelações, e aí a gente vai viver a constelação, todos juntos. Eu acredito que vai dar certo a gente fazer no mesmo espaço que a gente fez ano passado, que foi incrível. Elaine, boa noite. Sueli, Camila, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre a mãe, né? É o início. Quando a gente fala de mãe, a gente fala do início de tudo. Então, já vai aí, se você acredita que essa relação com a mãe pode estar afetando a sua vida hoje, digita aí no comentário mãe, 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 para a gente ver como acontece esse movimento aqui com a gente. O Vitor falou que ia assistir essa live e ia ficar assim para mim, ô mãe, ô mãe, ô mãe. A gente quantas vezes não está ainda fazendo esse movimento em relação à nossa mãe. Ô mãe, me dê algo, né? Sejam bem-vindos, Inês, mãe. Escreva aí agora no comentário, mãe. Se você acredita que essa conexão com a mãe é a força que guia você na sua vida. Sejam todos bem-vindos a essa live. Vamos compreender, se é que isso é possível, o papel da relação da nossa mãe no que a gente vive todos os dias na nossa vida. Patrícia, mas eu me dou bem com a minha mãe. Que ótimo, eu fico muito feliz por isso. Mas eu pergunto para você agora, como está o seu ganho financeiro? Como está a sua saúde? Como está o seu relacionamento amoroso? Se em algumas das áreas da vida que a energia da mãe é que está guiando aquela área, significa, se ela não está indo bem, significa que algo ficou marcado na relação sua com a sua mãe. Pode ser até que você se dê bem com a sua mãe hoje, agora, né? Mamãe, sempre a mãe. Sim, sim. Tem um livro do Juan Garrida, que é Onde Estão as Moedas. E é riquíssimo esse livro, porque ele explica dentro de uma história, dentro de uma metáfora, que as nossas moedas, que a força que a gente precisa adquirir para seguir na vida, vem dessa essência e desse primeiro passo, que é a nossa mãe. Boa noite, Cláudia, Jane, Andréa, Cláudia Beló. O que pode afetar a vida do filho quando a mãe dá demais? Cláudia, excelente pergunta. Cláudia é aluna da primeira turma do Fluxo da Vida, que fez uma confraternização esse sábado e recebeu aí o certificado. Eu consegui registrar o curso na Brat, saíram 280
86, eu acho, horas, e foi incrível para todos. Então essa primeira turma saiu aí rompendo barreiras, e eles sabem que para que o fluxo da vida comece, o primeiro passo é em direção à minha mãe. Sem a mãe, não há vida, não há sucesso. Bert Hellinger diz que o primeiro sucesso é o nosso nascimento. E a gente nasce da nossa mãe. E às vezes, nem sempre ela esteve ali depois, porque ela pode ter tido questões, ela pode ter ficado doente, ela pode não ter podido, por qualquer motivo, estar ali depois para nós. Mas de uma forma essencial, no momento mais importante, que foi o momento do nascimento, ela esteve ali. Independente dos desafios, independente do próprio sofrimento dela ou das dores, ela esteve ali. E isso já é motivo para que a gente possa agradecer para o resto da nossa vida. Então você quer saber se a relação com a sua mãe está em harmonia dentro de você? Olhe para todas as áreas da sua vida. Se em alguma das áreas falta algo, principalmente dinheiro, relacionamento amoroso, saúde, se ali tem algo de difícil acesso, ali existe algo que ficou mal resolvido em relação a essa mãe. Cláudia, boa pergunta, eu vou responder essa pergunta agora. Então você que está nessa live e já entende, acredita que a relação com a mãe ela é essencial para que a sua vida hoje esteja fluindo, digita aí mãe, tá? Marca um amigo que você acredita que precisa assistir essa live. Lembrando que vai ter sorteio no final da live. E dia 27 de julho desse mês vai ter um evento incrível, que é a imersão em constelação familiar. É um evento que vai durar o dia todo. Nós teremos 2 coffees. Vamos fazer exercícios, conversar sobre constelação. Vou trazer um pouco dessa fonte e dessa força de Bert Sophie Hellinger com esse trabalho. E eu vou compartilhar isso com todos vocês. Então, venham, tragam as pessoas que precisam se conectar com a própria força. Às vezes estão lá, presos numa profissão que não faz sentido nenhum. Ou trabalham e não ganham dinheiro. Tem dificuldade de se conectar com os próprios filhos, tá? Então agora vamos à pergunta da Cláudia. O que pode afetar na vida do filho quando a mãe dá demais? Vamos lá. A mãe é diferente do pai. A mãe, ela vai encontrar esse pai em algum momento da vida. E ela vai se relacionar com esse pai e vai conceber. A vida vai se fazer dentro dela. É uma relação tão profunda, é um vínculo tão profundo, que mesmo depois que esse filho vai para a vida, nós continuamos profundamente ligados e conectados, as mães e os filhos. Por isso, essa conexão com a mãe tem uma força na nossa vida sempre. Hoje, amanhã, depois, ok? Bebendo água que hoje a garganta não tá querendo ajudar, não. E o que acontece, Cláudia? Vem aquela criança e ela se nutre através do meu corpo, através do meu leite, quando é possível. De qualquer forma, eu como mãe, olho para essa criança e nós praticamente somos um. Existe um vínculo, uma ligação extremamente profunda. Em alguns casos, essa mãe, que às vezes também traz questões com a própria mãe, porque a mãe não me amava, a mãe não me olhava, a mãe não me dava valor, coisas que talvez a gente tenha significado
de forma, às vezes até um pouco egoísta. A gente foi dando significado para tudo isso e impedindo a conexão com a nossa mãe. E aí quando a gente tem esse filho, a gente diz: eu vou fazer completamente diferente do que a minha mãe fez. Tudo que me faltou, eu vou dar para ele. Não vou deixar que falte nada. Tudo que ele quiser, tudo que ele fizer, eu vou fazer por ele. Enquanto ele é bebê, ótimo. Nós damos o alimento, a casa, o calor, o amor. E essa criança vai crescendo, Cláudia. E ela cresce e ela vai em busca do seu próprio desenvolvimento e independência. Chega um momento da vida que este filho, depois que recebeu tanto dessa mãe e desse pai, ele precisa se desligar desses pais e seguir a vida. Isso não significa que o vínculo será desligado, mas sim essa dependência. Então, ele precisa se desligar para que a força e tudo que ele recebeu desses pais, ele possa utilizar para realizar um bom trabalho, para ter a sua própria família, para ganhar dinheiro, para compartilhar aquilo tudo que ele recebeu. Quanto mais esse filho recebeu durante essa fase, mais ele tem para dar. Mas ele só consegue fazer isso quando ele compreende que ele pode passar isso adiante, quando ele recebe tudo isso com gratidão e com amor. Então isso não se torna um peso, isso se torna uma força quando ele pode passar isso tudo adiante, aos filhos, ao trabalho, aos relacionamentos. Mas se eu, a mãe, tô lá com uma questão com a minha mãe e tenho eu vou usar esse termo, mas nem sempre é, mas eu tenho essa sensação que a minha mãe faltou de alguma forma para mim. Eu quero exagerar nesse ponto em relação ao meu filho. Então eu começo a dar muito mais do que ele precisa. Quanto mais eu dou, mais eu gero desconforto nele. Gera internamente nele uma sensação de que ele nunca vai poder compensar tanto. Então, ele não quer mais receber. O que acontece com esse filho que recebe demais é que ou ele não vai para a vida, ou ele fica bravo com essa mãe e com esse pai, porque ele não consegue suportar o tanto que ele recebe. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei se o Vitor entrou na live, mas se ele entrou, ele vai ficar bravo de eu dar esse exemplo. Mais uma vez, Vitor era pequeno e eu levava ele para a escola. Eu acordava bem cedo. Então eu ficava lá. Arruma a mochila, arrumava o café, vai comer, vai atrasar, tem que tomar banho, tem que escovar o dente. E a gente entrava no carro, e eu moro aqui em Quiririm. E a escola era lá perto, acho que da 4 de março. E eu entrava no carro e abria o vidro. E ele ia reclamando daqui até na escola. Porque eu vou morrer de frio, você vai me deixar doente. Ou eu vou morrer de calor. Ele estava sempre reclamando de como eu levava ele. E aí eu me lembrei que uma vez em um dos seminários de constelação que eu participei, um constelador falou o seguinte: quem recebe demais reclama. Só reclama quem tem do que reclamar. Então, a pessoa, Cláudia, que recebe demais, ela passa a reclamar. A temperatura da comida não tá boa, o que você faz para ele nunca vai tá bom, o seu jeito, o seu isso, o seu aquilo, porque vai gerando internamente um certo desconforto por estar recebendo demais. E ele não é capaz de agradecer.
E aí depois a gente vai falar sobre prosperidade também nessa dinâmica. O que acontece? Eu me lembro que eu falei, nossa, eu tô dando demais. E a partir daquele dia, o Vitor começou a ir de ônibus para a escola. E ele se tornou muito mais alegre comigo. Ele parou de reclamar. Porque eu dei menos. Eu dei a ele o quanto ele podia retribuir. É claro que eu tenho muito para dar para ele, que eu gostaria de dar muito mais. Mas um filho, para receber tanto, ele tem que saber que é uma dádiva, que é um presente e que ele precisa receber com gratidão para que ele possa passar adiante. A prosperidade, o dinheiro, ela vem através dessa emoção, dessa vibração que é a gratidão. A gratidão é uma sensação profunda de agradecimento. Agradecimento pela vida, agradecimento pela minha mãe ter se disposto a me ter, por eu estar viva e pela vida estar me movendo. É algo tão profundo que talvez seja o único lugar que a gente possa usar essa palavra. Então, quando nós somos gratos a essa mãe, a essa vida, essa gratidão é o receptor do dinheiro, da prosperidade. Quando eu aprendo a receber a vida, eu posso receber dos meus clientes, dos meus pacientes. Por quê? Porque eu recebi algo dos meus pais com gratidão, eu sirvo através do meu trabalho, então eu posso receber com gratidão o dinheiro, o retorno por aquilo que eu estou servindo. Então, se você tem bloqueios na sua vida financeira, se você tem dificuldade de ganhar dinheiro, existe aí, pode existir aí uma questão de hierarquia ou conexão com essa mãe. E a constelação familiar faz com que a gente possa voltar naquele momento da vida que a gente se desconectou com essa mãe. Muitas pessoas vêm e querem fazer essa reconexão dentro de uma constelação individual. Algumas pessoas conseguem, mas quando num grupo uma pessoa vem constelar e ela faz esse movimento em direção a um representante que representa a mãe, é como se naquele momento ele voltasse àquela idade onde ele perdeu essa conexão e ele consegue completar esse movimento, às vezes com dor, às vezes com lágrimas, suportando as pernas. É como se ele estivesse rompendo as barreiras para nascer. Então essa força que se faz dentro de um movimento físico, que ele só pode ser feito no movimento de caminhar, faz com que esse vínculo, essa conexão seja restabelecida. E às vezes a pessoa volta e ela está diferente ao servir a vida, porque ela passa a se conectar com essa profunda gratidão de ter recebido a vida através dessa mãe e através desse pai também, tá? Espero ter... Então essa relação com a mãe, essa relação de gratidão pela vida, ela só pode acontecer com a minha mãe. Então quando faz esse movimento dentro da constelação, essa pessoa volta para a vida e ela consegue restabelecer. Pode ser, Rafa, boa. Posso restabelecer a minha forma de servir a vida, porque eu passo a ter essa força, né? Estamos aqui assistindo, legal, em Minas. Vocês desculpem, eu derrubei a live sem querer. Como disse o Rafa, foi o Vitor que derrubou a live porque eu tava falando dele.
Mas essa gratidão, essa sensação de receber essa vida, independente do que a mãe foi capaz de fazer, porque nós temos sempre essa ideia que a nossa mãe deve ser perfeita, né? Margarina, família margarina. Mas a gente esquece que a nossa mãe é um ser humano, que tem desafios, que tem questões, às vezes, inclusive um movimento em direção a parar a própria vida. Muitas mulheres têm depressão e têm questões que não conseguem resolver, tá? E aí essa mãe nem sempre está totalmente disponível para esse filho, mas esse filho quer algo dessa mãe, como se ela fosse perfeita. Mas essa sensação e essa chave da prosperidade, dos bons relacionamentos, diz respeito a receber a vida com todos os desafios que a vida traz, inclusive com que a gente julgou ruim, inclusive a forma. Aí eu vou mexer aqui, vou tentar não sair da live. Devagarinho, Patrícia. A forma como eu venho para esse mundo, a forma como eu venho rompendo ou não as barreiras, se esse parto foi natural, se esse parto foi cesárea, vai afetar a forma como eu completo os meus projetos. Acredite, pessoas que perderam a conexão com a mãe têm dificuldade de assumir grandes projetos, de terminar projetos, de assumir cargos importantes, riscos. Porque se você vai ser gerente, chefe, dono da sua empresa, você assume um risco. Então a força de assumir um risco tem a ver com a força de romper essas barreiras da sua mãe e chegar até a vida. Se você não conseguiu fazer esse movimento, você pode sentir pânico quando você está diante de um grande desafio na sua vida. E de repente você não consegue fazer algo que é necessário, porque você trava, porque você tem medo, porque você não consegue. Quando isso não aconteceu lá no parto, você pode, através de uma ajuda externa, fazer esse movimento, sabia? A constelação é uma excelente ferramenta para isso. A PNL, a hipnose e o renascimento são técnicas e terapias extraordinárias que podem te auxiliar a fazer esse movimento hoje. Você não precisa morrer e nascer de novo, mas você pode hoje transpor essas barreiras a partir desse tempo. A constelação pode também te ajudar com isso. Meu relacionamento está horrível. O que faço para melhorar? Vamos lá. O relacionamento, quando está horrível, várias coisas podem estar por trás. Em nenhum momento eu vou poder dizer para você, o que está por trás é isso. Jamais. Às vezes, a gente coloca que pode ser uma coisa, quando a gente põe a constelação é outra. Mas, vamos lá. O que pode estar por trás dos relacionamentos? Primeiro, quando eu vou para um relacionamento, o meu primeiro movimento, eu busco o que me falta. Quando eu vou para um relacionamento, eu quase nunca vejo o outro como é. Eu busco no outro algo que falta em mim. Então eu olho e falo, olha lá, ele tem o que me falta. Mesmo que seja inconsciente. Ele vai ter, ele me dá o que a minha mãe não me deu, o que meu pai não me deu. Olha como ele é carinhoso, ou ele é como. Então a gente trabalha como um grande espelho. Outra coisa que pode estar por trás é que quando a gente chega num relacionamento, nunca é uma relação de dois. Junto comigo está toda a informação que eu recebi dos meus pais, que é diferente de toda a informação que ele recebeu dos pais dele. Mas, a partir do momento
que o primeiro relacionamento que eu tenho na minha vida, que é a relação com a minha mãe, que eu nasci, eu fui recebida, eu fui alimentada e ali se criou uma relação e um vínculo muito profundo. Se algo atrapalhou essa relação e ficou interrompido, pode ser que eu não consiga dar passos em relação à minha relação. O que pode interromper isso? Às vezes a minha mãe perdeu uma criança, às vezes a minha mãe ficou viúva, às vezes o pai da minha mãe, que ela amava, morreu quando eu era muito pequena e ela perdeu a alegria de viver. Muitas coisas podem estar por trás dessa quebra de conexão com a mãe. E aí é como se eu não tivesse a força, a coragem de estar plenamente num relacionamento com outro ser humano adulto. Porque às vezes a gente vai para um relacionamento como criança, como se a gente exigisse do outro algo que o outro não pode me dar. Por exemplo, uma atenção, um cuidado, um sustento, que isso é uma função de pais para filhos e não de marido e mulher. Quando isso fica invertido de alguma forma, isso também gera um desconforto, ou em uma das partes, ou nas duas partes. E o relacionamento começa a ter problemas. Mas é através do relacionamento que nós criamos algo novo. Então eu tenho aqui toda essa referência que eu trago dos meus pais, ele tem o que traz dos pais dele, e aí começam os conflitos. Quando começam os conflitos, a gente tem que começar a crescer, a ver o outro como é, e parar de esperar que o outro seja aquilo que eu desejo. Para isso, eu preciso resolver internamente o que me faltou e os meus desejos lá com os meus pais. Internamente. Não necessariamente pessoalmente com eles, mas eu posso fechar os meus olhos. No final dessa live, eu vou fazer um pequeno exercício com vocês. Fiquem até o final. Antes, até do sorteio. Vou ensinar uma forma de você acessar essa mãe, de você acessar esse pai, mesmo que ele não esteja mais vivo, ou que esteja inacessível, ou que você não precise importunar ele com essas questões, porque é algo seu. Foi você que criou essa relação com ele. Ele só é seu pai ou sua mãe, tá? Legal? Vamos lá, devagar, que eu tô aqui com medo de mim hoje, depois que eu desliguei a primeira live. A Valdirene colocou assim: Patrícia, tem uma relação bem difícil e distante da minha mãe. Nunca me senti amada. Olha o que eu tava falando agora dos relacionamentos. Às vezes, quando a gente não se sente amada, a gente busca no relacionamento que o outro me ame, assim como eu gostaria que a minha mãe me amasse. E aí a gente coloca o nosso relacionamento em perigo, porque esse amor só pode vir lá da nossa mãe. É um amor diferente do amor que eu busco num relacionamento, tudo bem? Olha, legal. Valdirene, você já participou de constelação? O que acontece? Quando nós estamos sempre bravos com a nossa mãe, pode ter acontecido, não estou afirmando que é o seu caso, mas pode ser que, tá bom? Lá na sua primeira infância, você pode ter perdido essa conexão com a mãe muito cedo. Às vezes, a mãe ficou doente ou fez uma viagem e você era muito pequena, esperou por essa mãe, ela não veio. E às vezes internamente essa criança deixa de esperar essa mãe. Isso também provoca dificuldade depois em se aprofundar ou se vincular profundamente num relacionamento. São pessoas que costumam se separar muito facilmente dentro dos relacionamentos e também
não conseguem parar nos trabalhos. Você trabalha com uma coisa, depois com outra, depois com outra, depois com outra. Normalmente, quando esse primeiro vínculo ele ficou interrompido, existem essas questões também na vida. Às vezes não em todas as áreas, mas às vezes em uma delas. Mas essa irritação é exatamente isso. É como se eu esperasse por ela, mas eu já não quisesse mais tanta proximidade. Porque eu esperei por ela, ela não veio. Então, eu falei, a partir de hoje eu não espero mais por você. Toda vez que eu tento me aproximar, ou que ela tenta se aproximar profundamente, me dá medo de sentir a mesma dor que eu senti quando era bem pequena, porque eu me senti abandonada e não amada. Tudo bem? Então, isso só pode ser revivido através de um processo muito profundo, ou dentro da constelação, ou hipnose, ou renascimento, ou outras técnicas que vão nos levar a um estado profundo de conexão, para que a gente possa voltar lá, ou no momento do parto, ou quando eu era muito pequena, e completar este movimento em direção à mãe, tá bom? Combinado, Valdirene? Veja aí se é esse o seu caso. Existe também algo que muitas filhas mulheres fazem, que é quando os pais, o pai e a mãe, não se entendem, esta menina fica do lado do pai, mesmo que ela tenha sido criada pela mãe. Então ela sente falta desse pai e depois se irrita com essa mãe, porque ela queria o pai, mas ela defendeu essa mãe e não era o lugar dessa filha estar ali, tá? Pode ser que isso também esteja por trás. Tô aqui passando por todo mundo. Lilian, na verdade, a maturidade e a evolução veio através da busca dentro da constelação. Antes de eu começar esse trabalho, eu era muito a vítima do mundo. Tudo que eu fazia, tudo que acontecia na minha vida era culpa de todo mundo menos minha. Eu estava sempre fazendo um drama, porque a vida era difícil, porque eu não era capaz, e eu estava sempre parada, esperando que a vida me desse algo. E aí, dentro da constelação, Lilian, eu pude perceber que assim eu estava diante da minha mãe, parada, cuidando dela, esperando que ela fosse a minha mãe, ao invés de assumir o meu lugar de filha e amá-la assim como ela é. Quando eu fiz esse movimento, profissionalmente, pessoalmente, a minha vida deu uma virada. Eu mudei em muitos aspectos da minha vida. E isso fez com que eu continuasse esse movimento, esse caminho. É claro que veio muita maturidade junto, mas falta muito ainda. Eu costumo dizer aos alunos do curso Fluxo da Vida que o movimento em direção à mãe nunca vai ter fim. A cada passo que eu dou para lá, em direção à minha mãe, é um passo que eu dou em direção à minha vida. Então, por isso, dia 27 de julho agora, Lilian, vai ter um evento, uma imersão de constelação familiar. E a gente vai trabalhar esse movimento interno em direção à mãe, para a gente poder restabelecer essa força em direção à nossa vida. Bert diz que o nosso sucesso na vida tem a cara da nossa mãe. Então, se eu espero ainda algo dela, se eu exigir algo dela, se eu julgo ela de alguma forma, é assim como eu vou me ligar à vida. Então, sim, existe um processo de maturidade e todos nós somos capazes de viver isso, desde que a gente faça um movimento humilde a partir do nosso lugar em direção à nossa mãe. E é muito profundo e é muito válido, porque eu saio daqui muito mais disponível para o meu marido, para o meu trabalho, para o meu movimento criativo. Eu tenho muito mais coragem de dar os passos quando eu tenho a certeza
que a vida está em harmonia comigo, que eu tenho a minha mãe e o meu pai, independente dos acontecimentos que vieram como desafios, tá? Vamos aqui continuar. A Nilza colocou: eu senti uma dor incrível quando a minha mãe faleceu. Claro, a mãe é a vida, né? Foi da onde a gente veio. Por mais que a gente tenha questões, por mais que a gente tenha desafios com essa mãe, quando ela se vai, é algo muito profundo que fica marcado em nós. Se eu não choro, se eu não sinto essa dor, se eu não permito que essa dor venha à tona e esse luto por essa mãe, ele não fica completo, ele não fica vivido, eu interrompo nesse momento do falecimento dela a minha relação com as outras pessoas. Talvez até com o meu filho. Talvez eu não viva essa dor e isso se torne uma grande ferida profunda e eu perco o meu brilho, a minha vontade de dançar, de cantar, de viver, de trazer essa energia de vida a todas as pessoas que estão ao meu redor, tá? Então, sim, essa dor existe e é necessário que a gente possa se expor a ela, para que a gente possa deixar, num segundo momento, que essa mãe se vá, para que a gente possa mantê-la no nosso coração e com ela no nosso coração. Siga a nossa vida com todo o aprendizado, com toda a força que ela deixou para nós. Tudo bem? Valdirene colocou obrigada. Tô aqui colocando: Jorge, sim, o curso é transformador. Fluxo da vida, primeiro módulo, conexão com a mãe. Porque se eu não vou me conectar com a minha mãe, de nada adianta querer ser constelador, terapeuta, psicólogo. Eu vou estar desalinhado se eu não estiver alinhada com a minha própria mãe. E vou além. Dar-se bem com a mãe é barato. A conexão com a mãe vem desde o momento que o óvulo e o espermatozoide se unem, o nosso desenvolvimento dentro da barriga dela, o nosso nascimento, tudo o que a gente viveu até o dia de hoje. Muito pode ter acontecido, que a gente pode ter perdido em algum momento essa conexão. Desistam da ideia que essa relação é perfeita, porque ela não é. Ela traz os seus grandes desafios e é só por isso que a gente pode ter força para sobreviver na vida. Então, até isso, a gente aprende a agradecer. Ok. A Nilza colocou aqui: eu achava que estava tudo certo com a minha mãe, até conhecer a constelação. Estar certo é ótimo, mas se eu vou para a minha vida e eu tô com dificuldade em várias áreas da minha vida, esse certo não tá certo assim. Tem alguma coisa errada por trás dessa fala. Porque se está tudo realmente certo, tudo está funcionando com força. Aí não importa o que aconteceu antes. Aí sim, Nilza, está tudo certo. E aí fica a pergunta: como estão as suas áreas da vida? Como está a sua relação interna com a sua mãe? Eu vou fazer uma meditação no final dessa live para você fazer esse movimento e perceber aonde você está em relação à sua mãe internamente. Não saia dessa live e vá perturbar a sua mãe. É um movimento para dentro de você e não para fora. Lembrando que você pode viver isso intensamente. E fica aqui o meu convite para vocês. Me chama no direct, me chama no WhatsApp, vem participar da imersão que vai ter dia 27 de julho. Provavelmente será no mesmo lugar que foi ano passado, que já foi um evento incrível. E eu vou esperar todos vocês para que a gente possa viver isso um dia inteiro, todos juntos, dentro do campo da constelação familiar. Venha, me chama, estamos no segundo lote até o dia 10.
e o valor ele vai se modificando à medida que os lotes eles vão se modificando também. Então me chama que ainda dá tempo. Lembrando que se você quer também fazer um movimento dentro do fluxo da vida ou quer se tornar constelador, existe o curso. Você pode me chamar, eu apresento o curso para você e a gente pode conversar sobre isso, ok? O curso é transformador, ele pode durar de 1 a 2 anos e você vai viver esse processo por muito tempo e ele acaba se tornando duradouro desde que você faça verdadeiramente esse movimento dentro de você. A Nilza colocou, concordo plenamente com o Jorge, claro, o curso é transformador. Todos os alunos que viveram da turma 1, que passaram por todos os movimentos, sabem disso. E o pessoal da turma 2 agora está vivenciando isso na própria pele. Camila colocou assim: Patrícia, como conseguir não julgar a mãe e me manter apenas no meu lugar de filha, sendo grata pela vida? E eu sei que vai ser muito simples a resposta que eu vou te dar agora, Camila. Simplesmente seja filha. Quando nós somos simplesmente a filha, não importa se ela é isso, ou se ela fez, ou se ela falou, ou deixou de falar. Eu só sou a filha. Eu não preciso ter uma opinião formada, eu não preciso achar e pensar nada. Eu gosto muito do que Bert fala sobre opiniões. Ele diz assim: todas as opiniões estão erradas. O fato é sempre um só. E algumas vezes a gente deu significado a alguns acontecimentos sem se atentar aos fatos. Então você fecha os seus olhos, Camila, olha para sua mãe e volta a ser filha. E diga para ela: não cabe a mim julgar você, porque você é a grande e eu a pequena. Você veio muito antes de mim e você sabe muito mais da vida do que eu. Que bom que eu sou sua filha e você é minha mãe. E aí, simplesmente volte para o seu lugar. E fica muito mais fácil sentir esse agradecimento, essa gratidão pela vida. Porque quando você está no seu lugar, você pode olhar ela como mãe e voltar a admirá-la como mãe. Pode ser que quando você era muito pequena, você sentiu essa gratidão. Mas alguns acontecimentos fez com que você se perdesse disso. E você deixou para lá. Mas se você voltar naquele momento e sentir de novo essa gratidão, o resto já não vai importar mais. Muito obrigada, mamãe, pela vida. Muito obrigada por ter me tido, por não ter desistido de mim. Só por isso eu tenho todas as oportunidades aqui. E eu agradeço por isso. Eu sinto a vida que você me deu, pelo preço que custou a você e pelo preço que custou a mim. E eu tomo essa vida com toda a força e sigo. E aí eu paro, Camila, de me intrometer na vida da minha mãe. Porque como vem o julgamento? Quando eu espero algo dela que ela não pode me dar. Quando eu deixo de esperar isso dela, eu não preciso julgar. Ah, porque ela deveria ter feito, porque ela poderia ter feito. Será? Pergunta aí, será? Eu não sei se você tem filhos, mas agora que eu tenho filhos, eu consigo compreender que eu faço o melhor que eu posso. Mas para ele, sempre falta algo. Para ele, sempre tem algo que eu estou dizendo, que às vezes eu nem estou dizendo, que é algo que ele está dando significado. E existe ali também, muitas vezes, um julgamento que faz com que a mãe se afaste do nosso coração. E isso afete todas as relações na nossa vida, principalmente a nossa saúde, as nossas relações e o ganho do nosso dinheiro. A relação com as nossas empresas está diretamente relacionada à relação com a nossa mãe.
A Pri colocou aqui: se o luto pela mãe foi interrompido, o que fazer para voltar a ter este movimento novamente, voltar a ter esse brilho? Pri, existem várias ferramentas que podem te levar a esse lugar, mas a constelação faz com que, porque quando o luto não é vivido, vocês estão vendo essa voz linda, rouca, sexy, pato aqui? Ela fica presa exatamente aqui. Quando esse luto não é vivido, ele fica preso na minha capacidade de me comunicar, de colocar para fora aquilo que eu sinto. Então, às vezes dentro de uma constelação você pode voltar e reviver essa dor, reviver esse luto, voltar naquele momento e chorar, e se despedir, e voltar a sentir esse amor, e de repente acalmar o seu coração, e aí sim, realmente, deixar que ela se vá. Quando um luto não é vivido, existe sempre a sensação que poderia ter sido diferente, então a gente não deixa que o outro vá embora, tá? Então é muito importante que esse luto seja vivido. Sabe algo que você pode perceber se o luto foi ou não vivido? Quando a pessoa tem dificuldade de falar em público, quando a pessoa tem dificuldade de comunicar, que é o que muitas vezes acontece comigo aqui. Isso pode ser um luto não vivido. Agora eu vou além. Eu não sei se vocês vão poder me acompanhar com isso. Vocês conseguem me acompanhar, será? Pode ser que este luto não vivido tenha acontecido da minha mãe para minha avó. E eu esteja adotando o que a minha mãe carrega dentro dela sem ter resolvido. Aí, isso só é possível dentro de uma constelação familiar. Só é possível voltar lá e olhar diferente para aquela história que está no nosso DNA a partir de uma constelação familiar. Tá bom? Legal, já tô ansiosa. Eu também, Gi. 27 de julho vai ter um sorteio hoje. Quem ganhar esse sorteio vai ter o direito a participar da imersão no dia 27 de julho da constelação familiar, a imersão Fluxo da Vida, que você vai viver a constelação. Eu vou explicar os movimentos que estão por trás, os conceitos que Bert Hellinger descobriu. Quem é Bert, quem é Sophie. Nós vamos fazer exercícios, meditações, constelações. Vamos passar um dia juntos, compartilhando as nossas alegrias, as nossas dores, as nossas feridas, lembrando que juntos somos muito mais fortes. Às vezes eu quero tanto resolver um problema, mas eu vivo aquilo muito calado sozinha. Quando nós estamos juntos, podemos nos fortalecer a passar pelas vezes pelo mesmo problema, tá bom? Vamos lá. A Ana Paula coloca aqui uma pergunta. Deixa eu ver o horário. Tá quase no nosso horário, Ana. Vou ler sua pergunta. O Jorge já deve estar fazendo o sorteio e eu quero fazer uma meditação com vocês agora no final. Então eu já vou convidando vocês que estão nessa live até agora a evitar ficar com a mão ocupada. Eu sei que você pode estar assistindo essa live fazendo alguma coisa, mas agora, no momento dessa meditação, procura ficar um pouco mais disponível, de frente para o telefone ou para o computador, no momento seu, concentrada, para que a gente possa fazer essa meditação, tá bom? Então já vou convidando que vocês vão se preparando enquanto eu vou respondendo essas últimas perguntas. A Ana colocou aqui: a minha mãe perdeu minha avó 8 dias antes de eu nascer. Quando criança eu me sentia desconectada dela. Na AD, nós brigávamos muito. E hoje, sem ela, por vezes, me culpo de coisas que não posso ter mudado. Vamos fazer o nosso exercício, Ana. Isso tudo pode ser olhado diferente.
porque a alma dessa mãe pode ter ficado presa lá na morte dessa avó. Tudo bem? A gente vai fazer, se prepara para a meditação. Vamos lá. Júlia colocou: Patrícia, boa noite. Muitas vezes me pego tendo atitudes de repúdio pela minha mãe. E por que isso acontece? Júlia, eu não posso dizer por quê, mas eu posso dizer o que pode estar por trás. Mas pode ser que no seu caso seja outra coisa. O que acontece? Muitas vezes, falando agora de constelação familiar, de campo morfogenético, tá? Todas as relações anteriores dos nossos pais mal resolvidas podem estar afetando esse campo na nossa relação com os nossos pais. Às vezes, um primeiro casamento do nosso pai ou do nosso avô, que ficou lá mal resolvido, que essa mulher se sentiu irritada, que essa mulher se sentiu abandonada, e isso ficou deixado de lado. A sensação dessa mulher pode estar disponível em mim. O que você pode fazer, Júlia, é fechar os seus olhos e internamente dizer: ok, a quem pertence essa sensação de repúdio? Às vezes essa sensação nem é sua, você está trazendo ela à tona através de uma relação. E você pode dizer: aqui eu sou só a filha, eu não tenho nada a ver com o que aconteceu antes. E aí você interrompe essa conexão inconsciente com alguém que pode ainda estar bravo com um dos seus pais, tá bom? Pode ser. Venha, Fábia, me chama no direct, me chama no WhatsApp, vem fazer a sua inscrição para a imersão 27 de julho. Vai ser incrível. É o dia todo vivendo de todas as formas a constelação familiar. Eu vou ficar muito contente em receber você, tá? Fluxo da vida. Ah, não, 27 de julho, Bia, 27/7. Que agora já estamos em julho. 27/6 já foi. Vamos lá. Eu preciso terminar. O sorteio tinha que marcar 3 pessoas na publicação da live, tá? Então, Júlia, faz um exercício que eu te falei. Agora, fechem os seus olhos. Você que está aqui nessa live, que quer participar tanto do sorteio como da meditação, apoie os seus pés no chão. Apoie as suas mãos sobre a coxa. Isso. Cada um o seu tempo, a sua forma. Vá fazendo algumas respirações bem profundas. Acredite que é a respiração que nos leva de volta para a nossa origem. Inspira pelo nariz e solta pelo nariz e pela boca. E vá fazendo essas respirações bem profundas. E aos poucos, essa respiração vai se normalizando. Os seus olhos vão se fechando. E você vai se voltando para dentro de você agora. Continue mantendo a sua atenção na sua respiração. Perceba o seu corpo sobre a cadeira. Perceba a sensação do ar tocando na sua pele. O ar entrando pelas suas narinas e saindo pelo seu nariz e pela sua boca. Essa respiração vai se acalmando. Essa respiração vai se tornando tranquila. E você vai cada vez mais percebendo você. E você vai voltando para quando você era criança, para quando você nasceu. E você vai voltando para quando você estava dentro da barriga da sua mãe. Quando você podia ouvir o coração dela, sentir o que ela sentia, a temperatura
o acolhimento, o som da voz dela fora. Põe as suas mãos no seu coração e sinta que na batida do seu coração estava o ritmo do coração dela. Então você está agora unida a ela de uma forma que você já esteve há muito tempo atrás. Isso. Fique aí. Sinta ela. Sinta o calor do corpo dela. O amor que você sentiu por ser filha dela ou filho. E você pode internamente, com toda essa sensação, dizer a ela agora: muito obrigada, mamãe. Nós estamos tão juntos agora. Que saudades de estar aqui, tão perto. Sinta o amor, sinta o calor, sinta a força dela agora dentro de você. Permita, sem medo, que esse amor toque o profundo da sua alma, toque o seu coração com gentileza. E tudo aquilo que te incomoda já não importa mais. Só esse momento, esse lugar. Continue sentindo o coração e estando em conexão com ela. Isso. Sinta o amor novamente e o calor da sua mãe nesse momento. Tudo o que aconteceu depois e que você sentiu que atrapalhou essa relação já não importa mais. Agora é só você, ela, a vida e o amor. Agradeça mais uma vez, profundamente, a vida, a ela. Obrigada, mamãe. Obrigado, mamãe. Sem você, eu não estaria aqui. Eu recebo tudo da forma como foi. Respire. Esteja mais um pouco com ela. O tempo que você precisar. E aos poucos, vá voltando. Não vai cair, Lenira. Vai voltando. Isso, para esse momento, para agora. Nessa live, abra os seus olhos e deixe que essa sensação continue ressoando na sua vida daqui para frente. Muito bem. Faça esse exercício todos os dias. Sinta essa força. O resto não importa mais. Helenira fez o sorteio, o Jorge fez o sorteio da pessoa que ganhou a imersão, o direito a participar da imersão sem custo, no dia 27 de julho. Coloca aí o nome da pessoa, Helenira, que nós vamos entrar em contato. Helenira, melhor, sorteia 2 pessoas, porque semana passada não teve. Você consegue sortear mais alguém? Luciene, parabéns. Luciene, depois eu converso com ela. Ela vai poder trazer mais uma pessoa. Põe mais um nome aí para mim, Jorge. Lembrando que dia 27 de julho é a nossa imersão em constelação familiar. Esse dia intenso de conexão, de força, transformador. Grata eu, Cláudia. Beijo. Ponha outro sorteado aí pra gente, Helenira. Você consegue fazer? Tananana. A live não vai cair, Helenira, porque eu consegui interromper uma live e começar outra. Lembrando que foi a mãe o início de tudo.
Foi a decisão dela de estar com seu pai que fez com que a vida se fez e só por isso você existe. O resto é nossa opinião. Tudo bem? Lembre-se sempre disso. Um presente para sua mãe é barato. Olhe para ela agradecendo a vida. Eu também amo, Rafa, amo o movimento da constelação. Me ajuda muito a crescer a todos nós. Jorge, você vai colocar aí? Colocou. Lua, flor de luz. Anota para mim, Jorge, para eu poder encontrar essa pessoa. Coloca lá no comentário, coloca certinho que eu vou entrar em contato. Então as duas ganharam, parabéns, um ingresso para a imersão no dia 27 de julho. Mas se ainda assim você quer participar e não ganhou, você pode vir. O valor do investimento, ele é simbólico, perto do tamanho do ganho que você pode ter nesse grande movimento. A nossa live está terminando aqui. Isso aí, Lu. A nossa live está terminando aqui, mas é com uma grande alegria que eu digo a vocês que falar de mãe, para mim, é uma grande alegria. Então eu deixo aqui a alegria e a gratidão de ser filha da minha mãe, de poder ter aprendido a sentir essa gratidão pela vida, que por muito tempo eu deixei. Por muito tempo eu fiquei perdida da minha mãe, mas foi através da constelação que eu consegui retornar a esse lugar. Então, eu também sou eternamente grata à constelação e eu estou aqui disponível a compartilhar com cada um de vocês. Cris, sua linda, queridos, boa noite, até a próxima live. Esse é o último tema sugerido na caixinha de perguntas. Essa semana eu vou abrir de novo uma caixinha de perguntas para sugestão de temas. Você vai lá e coloca o tema que você quiser. Eu vou fazer uma live para você com o seu tema. Obrigada, Ivete. Esse exercício é bem profundo quando a gente se entrega. Cortei, você viu, Cris? Um beijo, minha querida. O cabelo, fui lá na cabeleireira, ela falou, vou cortar 2 dedinhos. Cortou 2. Mas ficou ótimo, eu adorei. Obrigada a vocês por estarem aqui. Boa noite. Até a próxima. Essa live vai ficar salva no YouTube. Compartilhem com seus amigos, marquem os seus amigos, deixem as suas perguntas. Vamos dizer para o Instagram que essa live é essencial, importante na vida de todas as pessoas que existem, porque todos nós temos uma mãe, de uma forma ou de outra.